Oi gente, meu nome é Juliana, estamos aqui mais um dia para ouvir uma palavra direta do coração do Senhor para o nosso coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, que diz assim: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, e eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Aqui nesses versículos a qual nós lemos, o Senhor estava conversando com o povo, o Senhor estava querendo tirar do povo uma visão, um pensamento que muitas vezes eu e você também temos, de que coisas ruins acontecem apenas para pessoas ruins, que as pessoas muitas vezes estão passando por algumas dificuldades porque elas merecem, porque elas fizeram algo de errado. E aqui o que Jesus está dizendo é que o que essas pessoas sofreram aqui nos versículos que ele citou não foi porque elas eram mais pecadoras do que outros, embora o povo pensava isso. Mas depois Jesus vai trazer isso para o lado espiritual. Se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso pecado é menor que o pecado do nosso irmão. Pensamos que o pecado do nosso irmão é maior que o nosso. Muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos mais com a vida espiritual do nosso irmão, da nossa irmã, do que com a nossa vida espiritual. E o julgamento, ele não deixa de ser um pecado. E aqui Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Ou seja, se a gente não aproveitar o tempo que temos para investir, para cuidar da nossa vida espiritual, para buscar a presença do Senhor, para ganharmos perdão e libertação dos pecados que temos, o nosso espírito ele vai adoecendo. Por quê? Porque o pecado, né, como eu já disse algumas vezes, ele é como uma doença em nossos ossos, ele é como uma enfermidade, que por mais pequeno que seja no começo, se não for tratada, ela vai se alastrando e quando vê, toma conta de todo o corpo, né? Então, quando o pecado ele começa a querer entrar no nosso coração, começa a querer entrar na nossa mente, o Espírito Santo vem e nos alerta através de oração, né? Ele usa palavras, usa louvores para falar conosco, para trazer à nossa mente aquilo que a gente está fazendo, que está nos afastando da presença do Senhor, né? É um pecado que está tentando entrar na nossa vida. Para quê? Para que a gente venha orar, colocar aquele pensamento, aquela ação em oração, para que o Senhor venha nos libertar daquele pecado, para que o Senhor venha nos libertar daquele pensamento, daquela atitude que desagrada ao Senhor, que muitas vezes arruina o nosso relacionamento com Deus. Então aqui Jesus ele está hoje, né, nos orientando, nos chamando ao arrependimento, como é o título desse capítulo ao qual nós lemos, chamado ao arrependimento. O que você está falando para nós hoje, né? Que nós venhamos investir mais na nossa vida espiritual. Às vezes a gente gasta tempo demais, irmãos, prestando atenção na vida espiritual das pessoas ao nosso redor e acabamos esquecendo da nossa vida espiritual. E isso é muito perigoso. Satanás, ele conhece, por mais que ele não sabe quais são os nossos pensamentos, pois ele não é onisciente, o único ser onisciente é o nosso Senhor Deus. Satanás, ele é astuto. E ele, vamos dizer assim, ele tenta adivinhar as coisas que se passam na nossa mente. Então, quando ele vê que a gente está cuidando demais outras coisas, prestando atenção demais em outras coisas, ele começa a nos atacar de maneira espiritual. E se o nosso espírito não estiver fortalecido através de oração, através de jejum, através da palavra, nós acabamos cedendo e acabamos dando brecha para que o pecado venha entrar na nossa vida. E quando o pecado começa a tentar entrar, né, o Espírito Santo ele vem e nos alerta para que a gente venha correr até a presença do Senhor. Então, um dos sinais que o nosso espírito está ficando fraco, que tem algo de errado, que o pecado está tentando entrar dentro de nós, é quando a gente perde a vontade de orar, quando a gente perde a vontade de jejuar, quando a gente perde a vontade de buscar a presença do Senhor. Quando esses sintomas começam a aparecer na nossa vida espiritual, a gente tem que pensar, opa, tem algo de errado.
vou para oração, vou buscar mais o Senhor, vou me empenhar em buscar mais o Espírito Santo de Deus, porque tem alguma coisa errada. E Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, que ele mostra para nós, ele nos orienta, ó filho, filha, tu tá fazendo isso de errado, né? Isso que você tá fazendo não é legal, não é bom pra você, isso não vai te trazer vida, muito pelo contrário, né? A palavra do Senhor diz que a consequência do pecado é a morte, né? Tanto que Jesus diz assim, ó, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Por quê? Porque chega num momento em que a gente fica tão tomado pelo pecado que acabamos morrendo espiritualmente, que acabamos nos afastando por completo da presença do Senhor. E não é isso que Deus quer pra mim e pra você. O Senhor é o nosso Pai querido, amado, que nos quer por perto todos os dias, né? Então, por isso que constantemente o Senhor, ele vem e nos dá um puxãozinho de orelha, ele vem e nos disciplina, ele vem e nos orienta, ele vem e nos aconselha. Por quê? Porque ele quer nós perto dele, ele quer que a gente venha desfrutar daquilo que ele nos entregou por meio de Cristo Jesus, né? Que é a oportunidade de desfrutar a vida eterna quando Jesus vier nos buscar. Ele não quer que a gente perca isso por qualquer coisa, por bobagem, por pecado. Não, Jesus, como na palavra de segunda-feira, quando nós recebemos Jesus de todo o nosso coração, nós ganhamos a libertação da escravidão. Porque outrora no mundo nós éramos escravos do pecado, mas quando recebemos Jesus, nós recebemos a libertação dessa escravidão que estava sobre nós. E o Senhor, ele não quer que a gente venha voltar a esse antigo momento. O Senhor não quer que a gente venha voltar a essa antiga vida de escravidão. O Senhor, ele nos criou para sermos livres. Então, de vez em quando é difícil, irmãos, ouvir uma palavra de conserto, né? Nem sempre a gente gosta de ouvir, a gente fica, né, meio, como é que eu posso dizer assim... quando a criança ela faz mãe, assim, quando a mãe repreende, quando o pai repreende, muitas vezes a gente tem essas atitudes, né? Infelizmente já tive atitudes assim, né? Mas depois, com o tempo, o Espírito Santo me mostrou que ele falou aquilo pra mim, que ele me orientou, puxou a minha orelha porque ele me ama. E é isso que o pai que verdadeiramente ama o filho faz. Ele corrige para que o filho venha andar em bons caminhos para ter um futuro bom, né? Então essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe e um ótimo restante de semana a todos nós. Amém?